Você já teve aquela sensação que a sua vida poderia ser mais, mas simplesmente não faz nada para sair do lugar? É como se dentro de você quisesse mais, que isso não é o suficiente, mas você continua ali, parada, estagnada, sabe? Você pensa em vários, você tem vários projetos, mas você não executa. Pois é, isso também aconteceu comigo. E eu tenho que ser sincera com você, que eu preciso me policiar para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer, para que eu possa ser diferente e alcançar os meus objetivos e me sentir, sabe, suficiente, me sentir realizada. Eu, assim, tenho passado uma transformação e eu quero compartilhar aqui com vocês essa transformação, porque eu também quero transbordar na vida de outras mulheres, sabe? Eu quero ter uma comunidade, criar aqui uma comunidade de mulheres fortes, de mulheres que inspiram outras mulheres, sabe? É para essas pessoas que eu quero falar, é para essas pessoas que eu quero poder ajudar de alguma forma, porque eu também vivo isso, eu também vivi isso, sabe? Não é fácil. Muitas pessoas falam, a gente vê, muitas pessoas falam, ah, mas por que você procrastina? E dá vários nomes para essas dificuldades de pessoas que às vezes se travam, têm uma certa dificuldade, tem vários projetos e não faz nenhum deles, não coloca em prática. Isso não é porque, pronto, nós somos preguiçosos ou porque nós não queremos crescer, não temos ambição. Isso de fato é uma dificuldade. Muitos falam até de TDAH, não é? De várias outras doenças que, pronto, as pessoas rotularam para esse século e que eu não vou entrar em detalhes porque eu não sou a pessoa mais apropriada para isso. Não sou nenhuma especialista, né? Mas o que eu quero falar aqui para você, sabe, é que assim, eu tenho me policiado. Eu tenho parado de procrastinar. Eu tenho parado de ser conformada. Eu sou uma inconformada, sabe? Eu tenho pensado em, pronto, abrir esse canal, em falar, em movimentar a minha vida há vários anos, sabe? Eu tenho um Instagram, né, como muitos de vocês têm, muitas, e ali eu gosto sempre de compartilhar a minha vida, viagens, receitas, eu amo compartilhar minhas receitas, o dia a dia, algo que eu acho engraçado. Quando, há muito tempo atrás, gente, há uns 4, 5 anos atrás, eu tive 2 vídeos, 2 Reels que viralizaram no meu Instagram. E eu tava assim, bem animada, e eu queria fazer aquilo dar certo, e eu tinha constância, sabe? Eu postava minhas receitas, mesmo todo mundo me criticando. Eu era criticada. A minha família não me apoiava, sabe? Eu tava ali e as pessoas, antes de eu. Tem aquele momento, né, que primeiro o celular come e depois as pessoas. Pois, as pessoas falavam isso pra mim. Os meus familiares, as pessoas da minha casa. Tudo eu queria filmar. E foi chegando um tempo que eu fui esfriando, sabe? Porque, tipo assim, as pessoas ficavam ali naquela aflição pra você. Ai, mas você filma tudo, pra quê postar? Pra que os outros têm que ver isso? Foi chegando um momento que aquilo foi, sabe, eu fui deixando. E eu deixei. Gente, imagina, 4 anos atrás, se eu tivesse sido constante, deixado as pessoas falarem, deixado as pessoas criticarem, hoje eu estaria colhendo os frutos do meu trabalho. Hoje eu estaria sendo mais uma que não teria vergonha, porque vergonha não paga boleto. Que estaria sendo uma pessoa que estaria vivendo o extraordinário. Vivendo tudo aquilo que eu sonho, que eu almejo para minha vida. Seja inconformada.
sabe? Se você tá começando, se você tá pensando em começar, não aceita. Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas criticarem. E daí? Quem sabe dos seus sonhos é você. Sabe? Eu aprendi que a gente não pode, nós não podemos deixar os nossos sonhos nas mãos de outras pessoas. Eu sou mãe. Eu tenho 4 filhos. Nossa, eu vivo por eles. A minha vida é pelos meus filhos, mas e os meus sonhos? Eu tenho sonhos. Eu tenho projetos. Eu também sou uma pessoa. A minha vida importa. Eu importo. Para os meus filhos estar bem, eu preciso estar bem. E aqueles sonhos da Daiane que ficou na gaveta, que ficaram nas gavetas. E aí? Eu não quero deixar eles lá. Sabe, isso tem me incomodado, isso tem me perturbado. Eu venho pensando muito nisso, sabe? E eu decidi que a vergonha não ia me parar, que a procrastinação não ia me parar, que o conformismo, o comodismo não ia me parar. Não vão me parar. Sabe, eu tô criando aqui esse canal, é o primeiro vídeo. E eu vou destravar. Não vai ficar bom? Ok, eu sei. Gente, quanto tempo eu ficava... Ah, mas eu não tenho um celular bom pra filmar, eu não tenho uma câmera profissional. Ah, mas a minha casa precisa de reforma, eu não tenho um lugar, um ambiente agradável. Ai, agora eu preciso emagrecer, eu preciso... Gente, toda hora era uma desculpa. Toda hora era um problema. Nós não podemos ser assim. Nós temos que fazer agora. Quantas pessoas na internet estão mostrando aí sua realidade, estão mostrando suas casas simples, na roça, casa com chão batido, chão grosso, casas com as paredes sujas. Gente, eu vi um vídeo de uma mulher que ela viralizou no TikTok com, gente, se eu não me engano, 24 milhões de visualizações. Porque ela mostrou ela lavando a casa dela. As paredes, a casa parecia ser uma casa na roça, lavando as paredes, lavando o chão. Vocês fazem ideia do poder da internet hoje? E tem espaço para todos. Nós somos muito criativos, somos pessoas que criam, pessoas que divertidas, sabe? E eu tava pensando nisso, eu falo, gente, por que que tantas pessoas podem trabalhar de casa, conseguem trabalhar, viver da internet, e por que que eu não? Por que que eu não posso me beneficiar disso? Há muito tempo atrás que eu quero ter um canal. Gente, eu cheguei a criar um canal antigamente. E eu nunca postei nada lá nele. Esse canal aqui, eu criei ele em 2024. Esse é mais recente, mas o outro tinha muito mais tempo. E gente, eu adoro compartilhar receitas. Olha, eu poderia compartilhar. Eu vejo o vídeo das pessoas. Olha, eu também poderia estar ensinando isso aqui, eu sei fazer. Mas eu não fazia. Eu não compartilhava. E isso é um erro, sabe? Isso é um erro. Seja inconformada. Seja inconformado. Levanta do sofá. Sabe? Hoje, pra mim, vir gravar esse vídeo, eu sequei o meu cabelo, eu mesma, né? Acho que ficou até bom. Com o meu bebê no tapete. O meu bebê arrastando, que ele tá aprendendo, ele tem 8 meses. Arrastando, segurando a minha saia. E eu parava, secava uma e ia ali dar uma atenção pra ele. E depois ia pro outro lado. Aí depois eu prendi tudo. E depois que ele foi dormir, que eu fiz a prancha. Gente, vocês têm ideia? Agora eu estou gravando aqui esse vídeo e ele tá dormindo. Sabe? Eu parei de me dar desculpas. Eu não quero mais viver assim. Eu quero que a minha vida seja extraordinária. Gente, olha, eu tenho uma vida cômoda. Eu posso dizer que eu tenho uma vida tranquila, sabe? Assim, não me falta nada. Eu sempre tenho a minha geladeira cheia, os meus armários cheios. Eu não tenho para esbanjar, sabe? Por exemplo, eu não posso esbanjar, eu não tenho para sair luxando por aí, porque só o meu esposo está trabalhando atualmente. E eu não sou nenhuma tola. Se eu posso, se eu sei, se eu consigo fazer uma escova, eu vou fazer a minha escova. E eu nunca fui uma mulher de muito luxar, sabe? Não porque eu não quero. É porque eu sei
eu tenho uma régua, eu sei medir, eu tenho noção. Eu não vou tirar da mesa, da boca dos meus filhos para luxar, para mostrar nada para ninguém, para mostrar o que eu não sou para ninguém. Então, eu até estava falando sobre isso, sobre esperar a melhor ocasião, situação para começar. E quando eu comecei a gravar lá no Instagram, que eu tive esses vídeos que viralizaram, eu não tinha um iPhone. Gente, eu nunca imaginava que eu ia ter um iPhone. Eu tinha um Redmi, é um celular bem simples. Eu não lembro se era o 10, se era o 7 ou se era o 10, mas era pequenininho, gente. Era muito simples. Inclusive, eu quis um assim mediano para financeiramente para não custar muito meu esposo na altura que o meu outro celular estragou. Eu falei, não, esse serve. Sabe? Eu sempre fui essa pessoa de que às vezes eu achava que eu não era merecedora do melhor. Pra vocês terem uma ideia, eu achava que eu não precisava de um iPhone. Pra quê? Um telefone caro desse? Não precisa. E, sabe, e eu esperava eu ter uma coisa melhor pra gravar. Mas eu comecei no Instagram com o que eu tinha. Mas eu não fui pro YouTube. E depois que eu conquistei o meu iPhone, né, que eu desbloqueei essa parte de que eu não sou merecedora, porque isso aí é assunto para outro vídeo, eu desbloqueei e eu consegui comprar o meu iPhone. Agora, né, já não é tão mais moderno, porque sempre a Apple vai lançando, mas o meu é um 15 Pro. Foi o que eu quis quando eu, pronto, quis comprar e que comprei o que eu quis. E vocês acham que eu fui lá gravar pro YouTube? Não. Eu não fui gravar pro YouTube, gente, com o meu iPhone. E eu continuei com o meu Instagram? Também não. Eu não gravei mais pro Instagram. Meu Instagram ficou parado. Ficou mais para postar coisas pra família, que às vezes nem curte. Vocês têm ideia? E eu decidi que a partir de hoje, na verdade já tem uns dias que eu decidi isso, mas como eu estava me organizando para poder começar, porque agora é diferente, agora eu tenho um bebê, né? Os outros são maiores, mas o meu bebê depende de mim, precisa totalmente de mim. Então eu falei, eu não posso passar dessa semana de começar. Eu tenho que começar, eu tenho que ter a atitude de começar. Porque depois que eu começar, eu sei que vai ser mais fácil, sabe? Então, o que eu quero falar pra vocês é que, sabe, se esse vídeo falou com você, com a minha simplicidade, com as minhas palavras, às vezes errada, ou algo no vídeo que não, sabe, tá perfeito, não tá legal, se imagine fazendo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ninguém começa perfeito, né? E ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus. Nós vamos ficando bons no processo. Ninguém já vem aqui pro YouTube bom. Vai lá ver os vídeos dos grandes YouTubers. Quando eles começaram, gente, sem palavras. E por que que nós queremos já começar tendo tudo, começar com o melhor cenário, com a melhor roupa, né? Eu coloquei um vestidinho aqui que eu tenho, que eu uso muito, porque, gente, eu tive um bebê, meu bebê tá com 8 meses, eu ainda tô em processo de emagrecimento, eu ainda não me reencontrei como mulher, sabe? Eu ainda não tô me sentindo plena, assim, sabe? Mas eu estou em processo. E eu já coloquei isso na minha cabeça, sabe? Nós mulheres nos cobramos muito. Nós nos cobramos muito. E isso também quero falar com vocês, que eu também tô aprendendo e eu quero compartilhar. Porque nós podemos nos ajudar. Se esse vídeo falou com você, se isso te motiva, te motivou, para que você também possa começar algo que você deixou aí na gaveta, algum projeto. Se você não tem interesse de vir para o YouTube, se você tem interesse em fazer um curso, se você tem interesse em abrir um negócio, se você tem interesse em
morar fora. Eu hoje, gente, eu moro em Portugal. E isso, alguns anos atrás, foi também um desejo meu. E hoje eu estou aqui. Eu sou uma pessoa que eu tem coisas que eu procrastino muito. Como essa decisão de vir pro YouTube, de insistir com a internet, sabe? Eu já fiz vários cursos de marketing digital. Eu já cheguei a fazer vendas no digital. E por que que eu não continuo? Sabe? A gente tem que se fazer essas perguntas. Não adianta a gente viver comprando curso, né? Viver fazendo curso, formações e não seguir em nada. Não focar em nada, não determinar para nossa vida, não nos imaginar vivendo o extraordinário. Então, eu tive esse desejo de morar fora e eu coloquei em prática. E hoje eu tô aqui, gente. Eu moro aqui e eu posso compartilhar com vocês, caso vocês tenham interesse em um próximo vídeo. Deixe aí nos comentários. Sabe, esse é o primeiro vídeo, então eu não sei como vai ser a reação das pessoas sobre isso, sobre o que eu falei aqui. Se eu falei algo errado, se eu não fui tão clara, eu vou melhorar. Pode ter certeza que no processo é que eu vou melhorar. Eu vou aprender. Eu vou aprender a me posicionar melhor, a falar com vocês melhor, a entender melhor como funciona isso aqui. Mas eu não vou desistir. Isso eu não vou desistir. Nunca mais eu vou desistir de uma coisa que eu quero. Uma coisa que eu tenho em mim e que fez eu hoje estar aqui onde eu estou, morando aqui em Portugal, foi que a gente não deve, nunca, jamais, desistir sem tentar. E ficar, mas e se? Mas e se não der certo? Mas e se eu não me adaptar? Se o quê? Como assim? Como você vai saber se você não for? Às vezes a gente tem que dar uma de doido. Essa é a realidade. Gente, faça acontecer na sua vida. Você não está satisfeito do lugar que você se encontra hoje, você precisa se movimentar. Se movimenta para as coisas começar a movimentar a seu favor. Se movimenta, se posiciona. Hoje eu estou me movimentando aqui pro YouTube. E eu vou ser constante aqui. Eu vou ser constante, eu vou ser muito paciente. Porque eu sei que aqui não é algo que acontece da noite pro dia. Isso eu já sei. Não precisa ninguém me falar. Então, eu tô preparada. Eu também comecei no TikTok, vai fazer 2 semanas, gente. Eu já tenho um vídeo que viralizou, que está com quase 600 mil visualizações. Vocês têm ideia? Vocês têm noção? Eu nem ligava pro TikTok. Gente, eu nem tinha TikTok. Só que eu falei, se eu vou fazer isso, eu tenho que fazer certo, eu tenho que começar certo. E eu tô postando, eu tô constante no TikTok. E em menos de 7 dias eu já estou com quase 1.600 seguidores lá. E eu tô muito feliz, gente. Porque eu vejo muitas pessoas lutando pra... Então eu vejo muitas pessoas nessa luta para conseguir os 2.000 inscritos, para poder começar a vender através da plataforma. E, gente, eu tô muito feliz. É um começo. São muitas pessoas, imagina. Então, começa agora. Começa com o que você tem, sabe? Eu senti no coração de falar com toda sinceridade. Eu sei o que você tá sentindo. Eu sei a sua dificuldade, porque eu também passo por ela, eu também passei, sabe? Eu tive dificuldade de... Então, não é fácil, realmente não é fácil você sair da sua zona de conforto. Mas seja uma inconformada. Daiane, inconformada? Mas isso não é bom. É bom. Se você for conformada, não, eu tenho aqui tudinho, eu tenho a mesa farta, eu tenho alimento suficiente, não me falta a comida, né, para os meus filhos, para mim.
eu tenho condição de me manter. Mas e aí, você vai viver só disso? Você não tem sonhos, não tem perspectiva? Você não quer viver o extraordinário? Você não pensa em fazer uma viagem internacional? Você não pensa em ir andar num melhor carro, morar na melhor casa, vestir as melhores roupas? Tudo bem, gente, mas nós não vivemos só disso, nós vivemos num mundo que tudo pode acontecer, sabe? Gente, eu imagino várias situações. E se algo acontecer? Deus não deixa, mas se eu precisar fazer uma cirurgia, gente, um dos meus filhos, eu vou ter que depender de um hospital público, sabe? Depender do governo, não sei, gente. Olha, não queira depender do sistema público, porque não é fácil. Olha, eu vejo cada situação. A gente não pensa, sabe? A gente vive ali aquela mesma situação por anos e a gente fica ali, simplesmente continua ali. E é isso que eu quero falar para vocês. Queira viver o extraordinário, queira ter uma reserva. Se você não tem sonhos de viajar para fora, mas queira dar o melhor para os seus filhos, sabe? Ir num restaurante, comer sem se preocupar quanto que vai dar a conta. Poder proporcionar isso para sua família, para você. Ai, gente, olha, eu simplesmente eu desejo de coração que você consiga, se você tem esse desejo de viver o extraordinário nessa vida, porque a nossa vida é só essa, não tem outra, que você viva. Eu vou viver o extraordinário e você vai viver o extraordinário, só depende de você, sabe? Todos nós temos a mesma oportunidade. Nós que criamos a nossa oportunidade, sabe? Nós é que temos que nos movimentar e fazer acontecer na nossa vida, tá bom? Então eu quero deixar essa palavra, essa mensagem aqui. E você que se sentiu, que eu falei com você, que esse vídeo falou com você, que se identificou, que você me apoie, que você venha me ajudar a crescer aqui no YouTube, que você venha me ajudar a crescer aqui no YouTube e que, pronto, e que nós nos façamos aqui uma comunidade e que eu possa transbordar na sua vida de alguma forma, né? Que nós possamos nos ajudar e crescer juntas e mulheres que inspiram outras mulheres. Porque eu tô aqui agora gravando esse vídeo porque duas mulheres me inspiraram. E elas não têm. Uma tem a conta bem pequenininha e a outra já tem, assim, bons inscritos. E elas me inspiraram a estar aqui. E eu quero, sabe, poder somar na vida de cada uma de vocês, que nós possamos crescer juntas e fazer daqui uma comunidade de mulheres que se ajudam, que compartilham suas experiências e que possa isso agregar de alguma forma na vida de outra pessoa. Porque isso aqui não é só balela, não é só palavras ao vento, isso aqui é uma realidade, uma dificuldade que eu tenho e que eu estou vencendo essa barreira, eu estou quebrando essa barreira que me limita. E eu quero que você faça o mesmo, tá bom? Então tá, muito obrigada por me ouvir, por estar aqui vendo esse vídeo. Deixe o seu like, deixe a sua força. E eu creio que esse é o primeiro de muitos. E eu conto muito com a ajuda de vocês. E agradeço essa oportunidade, né? E é isso, gente. Muito obrigada.